Mas chega de conversa de fim de semana, vamos falar da revista Cruzoé. Vários destaques essa semana, temos, claro, os assuntos de capa, depois a gente vai falar sobre os arquivos da discórdia do Twitter e também sobre Djamila Ribeiro, mas como assim? Antes disso, dá uma passada geral nos destaques, incluindo capa da Cruzoé, que já está disponível. Bom, a capa é sobre os Twitter Files, a questão do X, uma reportagem escrita pelo Carlos Graeb. A questão do X, briga entre Elon Musk e Alexandre de Moraes mostra que o Brasil vive em um estado de exceção permanente. Essa história aí é uma análise mais jurídica dessa questão que o Graeb faz, mostrando que a gente vive num país onde as leis que deveriam, né, regular a manifestação das pessoas, e existem essas leis, como o Marco Civil da Internet, a Constituição, no fim, elas acabam sendo totalmente atropeladas, pisoteadas, por inquéritos que citam aí alguns bordões, né? Eu falo de bordões porque quando vem aí os despachos do ministro do STF, Alexandre de Moraes, vem aquelas frases em maiúsculo, né? Liberdade de expressão não é liberdade de atacar as outras pessoas, as redes sociais não são terras sem lei, e meio que ele vai se baseando nessas coisas que ele joga e vai perseguindo as pessoas, censurando, tirando conta do ar. Então, isso é um estado de exceção permanente, estado de exceção porque as leis, é como se as leis não estivessem em vigor, né? Então, tem essa análise que o Graeb faz aí, muito boa, bem feita, que é a matéria de capa. A matéria seguinte, ela está... A gente tem uma chamadinha dela aí no rodapé da capa, se puderem trazer de novo. Por que as informações reveladas em mensagens dos advogados do Twitter não podem ser ignoradas, né? Então, de novo, é meio que uma continuação da matéria de capa. Então, os Twitter Files são aqueles e-mails escritos pelos advogados do Twitter nos 2 anos anteriores, né, de 2020 a 2022, antes do Elon Musk comprar a rede social, né? Esses arquivos foram todos entregues, todos mesmo, né? Todos foram entregues a alguns jornalistas americanos. Depois, o Michael Shellenberger, que, aliás, estava no Senado ontem, né? O Michael teve acesso a isso. E aí eu conto a história, né, Inácio, porque o Michael Shellenberger e os outros jornalistas que participaram disso, o Eli Vieira e o David Agape, foram muito criticados. Às vezes ali questões mínimas foram usadas para trazer teorias da conspiração, falar que eles tinham atuado meio que em coordenação com Elon Musk e os bolsonaristas. Então, eu trago ali o contexto da história. A minha resposta é clara em relação a isso. A gente tem que levar a sério, a gente tem que levar muito a sério esses e-mails que foram revelados. E aí eu trago alguns dos e-mails que eu considerei mais importantes, né? Porque eles falavam de atuações do STF, do Tribunal Superior Eleitoral e da Polícia Federal e do Ministério Público de São Paulo, então, que são órgãos públicos, fazendo coisas que demonstram isso que o Graeb falou na matéria de capa, esse estado de exceção permanente, onde as leis não estão em vigor, né? Onde as informações pessoais das pessoas são cobradas das empresas digitais, em contradição com o Marco Civil. Diga, Inácio. Eu tenho uma dúvida. Uma das coisas que o Elon Musk disse no início desse embate com o Alexandre de Moraes é que muitas das pessoas que eles tiravam acesso ao Twitter, eles cortavam, eles não podiam dizer que estavam cumprindo ordens
da Justiça, seja do STF, seja do Ministério Público, enfim, eles tinham que dizer que eles estavam sendo cortados porque violaram as regras do Twitter, da plataforma, quando, na verdade, eles estavam sendo derrubados por medidas diretas ou indiretas judiciais. Você achou alguma coisa nesse sentido que corrobora essa visão, que essa informação que o Elon trouxe? É um ótimo ponto esse que você está trazendo. Eu publiquei no Diário da Cruzoé uma notícia sobre isso, e a questão é que a censura sempre tem vergonha de ser censura. Aqui no Brasil, ditadura militar, 1970, que foi a década do auge da censura prévia, né? Quando você impediu os jornais de publicarem as matérias, você tinha fiscais dos jornais na redação, como se a gente tivesse aqui alguém do Ministério da Justiça olhando tudo que a gente publica, né? E nesse momento do Brasil, eu lembro disso, de um livro que eu li sobre censura no Brasil, falava-se que, por exemplo, que esses fiscais, às vezes, eles chegavam tarde, e por qualquer critério, né? Às vezes ali era dizer que uma matéria era contra a moral, os bons costumes, contra a segurança nacional, por qualquer coisa eles derrubavam uma matéria. E aquele momento que era a imprensa escrita, você tirava uma matéria, você pegava 3, 4 colunas do jornal, e você tinha que colocar uma outra coisa no lugar, e às vezes era uma correria, você não tinha nada para pôr no lugar, e vinham aquelas receitas de bolo, ou matérias que estavam mal escritas. E aí a censura reclamava aqui no Brasil do tipo, olha, vocês estão substituindo essas matérias que a gente tira por outras, ou por receita de bolo, ou qualquer outra coisa que seja, mas as pessoas estão percebendo que tem censura. E aí tinha um pedido ou uma ordem dos censores no Brasil, na década de 60, para que a censura fosse feita de uma maneira que ela não fosse percebida. Então, a censura tem vergonha da censura. O que rolou essa semana não estava nesses arquivos do Twitter que eu citei antes, mas é um áudio de uma conversa que foi divulgada pelo Elon Musk, em que um funcionário do Twitter diz isso, né? Que aqui essas ordens de censura eram feitas, mas que era preciso dizer que isso estava acontecendo por causa das regras internas da plataforma e não de um pedido da justiça. Então, é isso. A censura, tanto a censura que existe hoje no Brasil, que não deveria existir. A Constituição diz que não é para ter censura, né? Que é livre a manifestação de pensamento. Essa censura que a gente tem hoje é muito parecida, então, com a censura que tinha na época da ditadura militar, anos 60, que essa censura tem vergonha de si própria. Interessante. Realmente, sendo esse o caso, né, de realmente haver uma censura velada, quer dizer, velada não, escancarada na ação, mas escondida na manifestação pública dela, é lamentável, lamentável.